Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. E hoje eu vou mostrar para vocês uma função muito interessante que serve para diversas finalidades diferentes, que é a intercalação de texto. Vamos supor que a gente tenha dois textos. A gente tem o texto A e o texto B. Vou utilizar aqui as três aspas para que a gente possa utilizar mais confortavelmente aquele espaço ali. Um exemplo bem interessante da gente aplicar aqui é a própria linguagem de programação. Eu vou utilizar uma outra linguagem de programação porque eu acho que vai ficar interessante, né? Aqui tem um bloco de código da linguagem C. A linguagem C ela é mais carregada, tem muito ponto e vírgula, parênteses, conchetes. Então, uma linguagem é até um pouco mais difícil de você aprender e de você treinar. E vamos supor, então, né, que a pessoa está lá treinando e ela escreveu esse código aqui, ela quer comparar com o de cima. Então, olhando aqui, fica um pouco difícil. Seria interessante o quê? Já que se ela não quiser depurar e executar, quiser olhar aqui e ver exatamente onde ela errou, qual linha, seria interessante colocar essa linha aqui, depois essa linha aqui, para que a pessoa possa ver, né, se a linha está exatamente igual, pular para a próxima linha, depois para a próxima linha e ver se o código que ela escreveu está correto. Para que a gente tenha esse resultado, nós vamos então criar uma função, vou chamar essa função de intercalar texto, e eu vou pegar aqui o texto A e o texto B. Claro que podem ter outros textos, né? Mas nesse caso aqui, como a gente está utilizando só dois, eu vou então pegar esses dois. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse texto aqui e transformar ele numa lista. Então, a primeira linha vai ficar no índice 0, a segunda no índice 1, a terceira no índice 2 e por aí vai. Na verdade, a linha 0 vai ficar aqui nas três aspas, né? Porque eu dei um Enter aqui, até para ficar mais confortável da gente escrever, mas isso não vai fazer diferença no nosso resultado final. Para a gente fazer essa quebra, né, esse split, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de linhas A, que vai pegar quem? O meu texto A, e vai dar um split. Vai dar um split aonde exatamente? Na quebra de linha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o texto posterior. No caso aqui é o B. Como eu falei para vocês, poderiam ter outros textos, né? Como já está... Não está aqui na... Vamos jogar aqui na memória. Eu posso rodar só aquela linha ali para já mostrar para vocês como fica. Aqui a gente tem uma string normal. Quando eu dou um split, olha o que acontece. A minha variável linhas A, primeira linha, como eu falei para vocês, né, tá aquelas três aspas ali. No índice 1 dessa lista está uma linha, depois outra linha, até o finalzinho aqui. Agora a gente precisa saber o intervalo dentro dessa lista. Para a gente saber o intervalo, ou seja, o comprimento, na verdade eu vou colocar tudo numa linha só, porque vai ficar mais otimizado. Então eu vou declarar uma variável aqui, que eu vou chamar de maxLinha, e ela vai receber o len, ou seja, o comprimento de cada uma, e vai ver ali qual das duas é a maior. Então aqui, ó, len de quem? Do meu primeiro texto, né, que já está ali com a quebra de linha. Então, lens A. E, mesma coisa, len, agora, linhas B. Eu já rodei linha B, não. Vamos rodar aqui linha B e vamos ver aqui o máximo do máximo. Então, 15. Se eu abrir aqui, ó, na verdade aqui já mostra, né? A linhas B tem 13 linhas e a linhas A tem 15 linhas. Então, o máximo entre as duas é 15. Isso daqui vai ser importante para a gente. Agora, eu vou criar um laço aqui, um laço for, porque eu sei exatamente quantas vezes o laço vai ser executado. Nesse caso, será 15, né?
Então, esse laço vai representar o seguinte: enquanto, né, eu vou declarar uma variável dentro desse laço, ou seja, essa variável ela vai percorrer todo o intervalo, né, de linhas. Então, enquanto, né, essa variável for menor do que esse máximo aqui, for menor do que 15, ela vai rodar. E ela vai rodar como? Ela vai pegar uma linha do texto A, depois uma linha do texto B. Depois o I, ele vai andar uma casa. Então vai ser uma linha do texto A, depois uma linha do texto B, e assim até terminar aqui o índice. Então vamos lá. Vamos criar o nosso laço. Então for I in range. Qual é o range? O range é o meu max linhas, que já foi definido ali, que no caso é 15, né? Então, enquanto, né, vou falar dessa forma, que também é uma outra forma da gente tentar entender o funcionamento de um laço, enquanto o I for menor do que, aí vou jogar aqui o linhas A, certo? Beleza, vou dar um Enter, o que vai acontecer? Eu vou printar linhas A. Só que aqui, linhas A é esse aqui. Tem o 0, 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, é uma lista. Como é que a gente coloca aqui para ser exibido uma linha da lista? Entre colchetes, a nossa variável. Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Enquanto o índice I é o mesmo número, agora eu vou fazer para linhas B. Então, aqui, ó, B e aqui B. Perceba o seguinte, que o índice daqui do I, quando passar nessas duas linhas aqui, o índice vai ser o mesmo para as linhas de baixo. Então, ele vai fazer ali a intercalação de maneira perfeita. Agora, eu acredito que já podemos chamar, então, a função, né, que é a função intercalar texto. Então, eu vou copiar e vou chamar a função aqui embaixo direto. Vamos ver então se o nosso código, o nosso algoritmo vai funcionar. Beleza, funcionou. Então tem aqui as linhas juntinhas. Agora, para ficar mais interessante, eu vou pegar esse código aqui e vou jogar ele para o Notepad++. Vou dar então um Alt Tab aqui. Vou colar. Vou vir aqui em linguagem C, C++, que já aparece as cores direitinho, né? Por exemplo, aqui, olha, tem um erro. Já consegue ver um erro aqui, né, na fila. Isso daqui é uma função para inverter os dados de uma pilha utilizando uma fila. Então, a gente tem aqui uma pilha com ponteiro chamado P e uma fila que os dados são letras, né? São caracteres, e de nome F. Então aqui a gente já tem, aqui tem um outro erro, né? Porque aqui, o P nesse caso aqui de pilha é um ponteiro, certo? Então aqui a gente tem que usar essa setinha e o sinal de maior. Aqui parece que está tudo certo e também parece que está tudo certo. Então é uma funcionalidade interessante. Eu vou dar agora um outro exemplo também. Vamos voltar aqui. Vamos apagar esses dois textos aqui. Opa, foi demais ali. Beleza, apaguei os dois textos. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui uma música do Claudinho Bochecha. Então, quando você vem para passar o final de semana, o filho está tudo bem e tal. E agora, aqui no meu texto B, eu vou colocar... Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui as notas, né? Porque eu quero que as notas fiquem em cima. E vou colocar aqui um fragmento da letra do Claudinho Bochecha na parte de baixo. Então, quando eu rodar esse algoritmo, olha o que vai acontecer. Vai ficar a nota musical em cima aqui da palavra da música, né? Então, assim, é uma outra funcionalidade simples, mas isso daqui tem milhares de finalidades diferentes. E o que é mais interessante aqui nesse código, nesse algoritmo? Esse algoritmo, né, essa funcionalidade que a gente criou,
prova que o Python tem uma flexibilidade enorme. Então, nós podemos criar dentro do Python diversas funcionalidades para diversas finalidades diferentes. Então, assim, é um mundo quase infinito de possibilidades dentro da linguagem de programação. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau. Aquele abraço.